A temperatura deve cair e a chuva e a umidade continuam nos próximos dias. Veja os detalhes na previsão. E a chuva intensa que tem caído ao longo da semana vai continuar também nesta sexta-feira. A mínima será de 13 graus e a máxima de 16. Para o sábado, previsão de tempo nublado com chuva a qualquer hora. A mínima será de 9 graus e a máxima não passa dos 13. Entrou em vigor nesta semana o Marco Civil da Internet. A lei funciona como funciona a Constituição para nós brasileiros. Ela regulamenta o uso da rede no Brasil. Essa lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para internautas e empresas. O nosso convidado para falar um pouco mais sobre o assunto é o professor do curso de Ciência da Computação da UPF, professor doutor Adriano Canabarro Teixeira. Sempre muito bem-vindo à programação da UPF TV. Obrigado. Professor, eu queria começar lhe perguntando a sua opinião sobre essa lei que já vem sendo discutida há 2 anos e que entrou em vigor nessa semana. Dia 23 agora o Marco Civil passa a valer. Eu acho que desde a sua concepção ele nos coloca, enquanto país, numa posição de vanguarda frente ao mundo, né? Porque ele foi construído não dentro do Congresso. Ele foi construído com a participação no Congresso, sim, mas com a participação da sociedade civil, dos empresários, dentro de uma grande discussão feita na rede, né? E, é claro, ele tem alguns ajustes a serem feitos, mas o simples processo de construção já nos coloca na frente das discussões. Uma outra questão que me parece bem importante destacar, Thaís, é sobre a forma como ele trata a questão da nossa vida na internet, né? A grande maioria das iniciativas mundiais que tratam de regular a internet, ela trabalha na linha da penalização do usuário, né? O nosso Marco Civil não, ele trabalha muito mais na linha dos direitos e deveres e não da penalização de qualquer infração realizada. Então, me parece que o Brasil, mais uma vez, mostra que ele tem um posicionamento crítico, um posicionamento moderno frente à rede e leva a sério a importância de se criar uma legislação para que a gente saiba o que podemos ou não podemos fazer na rede. Professor, de uma forma bem simplista, muda muito a vida de quem está na internet todo dia? Não, não muda, mas ele tem 4 elementos aí que me parecem importantes para a gente, porque, afinal de contas, a nossa vida na internet ela tem reflexos claros fora da internet, né? Então, acho que para as pessoas que nos escutam, é importante saber quais são os 4 elementos centrais e de destaque no Marco Civil. O primeiro é a neutralidade. Significa o seguinte, que eu contrato uma velocidade da internet e uma vez contratado eu tenho acesso à internet como um todo. Não existe diferenças de usuários, né? Por quê? Existia toda uma movimentação, nos Estados Unidos já funciona um pouco assim, que eu compro acesso à internet, né? Eu assino lá com o provedor de acesso e como também um pacote a que páginas eu posso acessar. Por exemplo, então eu poderia pagar um valor X e tenho direito só a e-mail, não consigo acessar outras coisas. Um valor Y só a redes sociais. Então, com a neutralidade da rede, a única que é garantida pelo Marco Civil, a única questão que os provedores de acesso podem restringir é a velocidade. Uma vez que eu acessei a internet, eu tenho acesso a ela como um todo. O segundo elemento importante se refere à questão da privacidade. Ou seja, os nossos dados, eles são privados, não podem ser utilizados para outros fins que não aqueles que eu, quando me cadastro num site, aceito lá no termo, né? Então, não pode ser divulgado ou utilizado para outra coisa que não aquilo que eu aceitei. Por mais que você, ao se cadastrar em um site de uma empresa ou de uma instituição, coloque lá, eu confirmo, aceito, isso não pode mais acontecer. É que aí que tá, a gente tem que ler o que eu estou confirmando que eu estou aceitando, né? Porque no momento em que eu digo que eu abro mão da privacidade dos meus e-mails, eu estou abrindo mão daquilo, né? É claro, pode ser discutido, agora o Marco vai ter desdobramentos, mas a princípio eu tenho que ter certeza, primeiro, do que as pessoas estão gravando, coletando da minha navegação, e segundo, que nada mais vai ser coletado e não vai ser utilizado para outro fim que não aquele que eu aceitei o termo de uso. Um outro elemento importante tem a relação com os logs. O que são os logs, né? Os logs são os registros de tudo que eu faço na internet. Então, até então, tudo aquilo, as páginas que eu acessei, os serviços que eu utilizei, eu utilizei o Google, utilizei o Facebook, tudo tem que ficar gravado e registrado pelos provedores de acesso. Então, os provedores de acesso, os comerciais, aqueles que a gente contrata para ter acesso em casa, de certa forma já faziam isso. Agora, a questão é, o Marco Civil diz, por 1 ano vocês têm que manter os dados de acesso dos teus usuários
não pode utilizar esses dados para outro fim que não aquele expressamente autorizado pelo usuário. Por isso é importante que a gente comece a ler os contratos que a gente aceita. Isso vale para empresas que oferecem e-mail para os seus colaboradores também, professor? São duas questões. Uma é o provedor do acesso. O provedor do acesso é aquele que, quando eu ligo meu computador em casa, eu acesso à internet, ele tem que manter os registros de tudo onde eu acessei e o que eu fiz. Não necessariamente o conteúdo, mas o que eu fiz. E as empresas já, de forma particular, já fazem isso. Agora elas têm a obrigação de fazer por 1 ano. A mudança é que algumas empresas ou instituições que não têm como atividade fim o acesso à internet, como por exemplo uma universidade, elas passam a ter que fazer isso também. As empresas que têm como atividade fim já tinham que fazer. A minha empresa, lá no meu registro da minha empresa, eu sou provedor de acesso à internet. Já era obrigado e tem que continuar fazendo. Agora, as outras empresas, vou dar o exemplo da universidade, eu conecto na rede UPF, né? Em conectando na rede UPF, ela está me provendo acesso, ela é obrigada a manter esse acesso. E os provedores de aplicações, por exemplo, o Google, que me oferece lá um Google Drive, o Gmail, assim por diante, tem que manter meus dados por 6 meses. Mas esses dados são sigilosos, ou seja, as pessoas só podem ter acesso a isso por ordem judicial. E se eu pedir ou se a justiça assim determinar? Aí vem o quarto elemento importante, né? O direito de liberdade de expressão. Até agora como é que funciona? Se eu tenho meu Facebook e eu posto uma foto nossa aqui, e o Lima está aqui, diz o seguinte: eu não concordo com essa foto, não foi solicitado a aparecer, se eu posso ou não. Ser citado. Ele poderia mandar um e-mail para o Facebook e dizer: eu quero que tire essa foto. Automaticamente o Facebook poderia fazer isso agora. Agora não pode mais. O Marco Civil diz o seguinte: eu só posso retirar conteúdo da internet, eu, provedor de aplicação, se eu tiver um ordem judicial. Isso, o que é legal disso? O legal disso é que regulamenta um pouco, né? Porque às vezes, senão eu não poderia ter uma opinião crítica sobre um determinado político, uma determinada ação dentro da universidade ou em qualquer local, porque as pessoas poderiam dizer: não, isso eu não quero que fique, tira. Se bem usado, estamos mais livres para opinar e para se manifestar. Mas qual é o problema? O problema é a gente tem uma estrutura no judiciário que dê conta desse mundo de questões que vão acontecer. É outro problema, mas são esses 4 elementos: a neutralidade, a privacidade, a liberdade de expressão e o registro do que as pessoas fazem, que mudam aí no Marco Civil. Muito bacana. Você acabou de receber aí uma aula do que é esse Marco Civil, que com certeza interfere na nossa vida. Professor Adriano, muito obrigada. Bom trabalho para você. Obrigado a vocês. Obrigada. Bom, hoje na série de receitas para as festas juninas, vamos mostrar como fazer um delicioso bolo de fubá e também rapadura de amendoim. Então, papel e caneta na mão. Bom, hoje a gente vai fazer um bobocado de fubá, que os primeiros ingredientes são 4 ovos, 2 xícaras de leite, 3 xícaras de açúcar, 1 colher de manteiga, 2 colheres de fubá, 2 colheres de farinha de trigo, 300 gramas de coco seco, 1 colher de fermento químico. Os ingredientes são todos batidos no liquidificador. Primeiro a gente coloca os ovos, depois o leite, a manteiga, vai acrescentando o coco, o açúcar e as farinhas. E a gente vai bater. Depois de batermos um pouco no liquidificador, transferimos a massa para um outro recipiente. Agora acrescentamos o fermento químico. Depois da massa pronta, a gente pega uma forma, unta e enfarinha. Daí transferimos a massa para a forma para levar para o forno assar. O forno tem que estar aquecido a 160 graus e ele vai ficar assando por aproximadamente uns 30 minutos. Nossa segunda receita para a festa de São João são rapadura. Vamos colocar o açúcar, 3 xícaras de açúcar fino, 1,5 xícara de açúcar mascavo e 1,5 kg de amendoim torrado. Mistura bem, daí leva ao fogo, até o ponto de derreter o açúcar com o amendoim. Só que tem que mexer sem parar. Esse é o ponto, tá pronto para mim pôr o leite condensado agora. Mexe até o ponto da rapadura. 2 a 3 minutos tu mexe ela para ela dar o ponto aqui. Depois de pronto tu faz as porçãozinhas, as bolinhas assim da mesa, ó.
do tamanho que gostar. Para quem gosta de dançar, o Sesc de Passo Fundo está com inscrições abertas para uma oficina de dança de salão e também dança tradicional gaúcha. Adultos e crianças a partir dos 12 anos podem participar. A oficina é de graça, acontece amanhã, das 7h30 até as 10h30 da noite no Teatro do Sesc. As vagas são limitadas e outras informações você consegue pelo telefone 3313 4318. Desenhar, escrever ou pintar e fazer tudo isso apenas com cera derretida. Essa é a técnica do batik, declarado como patrimônio imaterial da humanidade desde 2009. E os alunos dos cursos de artes visuais e design de moda aqui da UPF aprenderam a trabalhar com esta arte de estampar tecidos. O batik surgiu na ilha de Java, na Indonésia, há milhares de anos. A técnica de tingir tecidos, protegendo algumas partes com cera de parafina e, a partir disto, criar estampas, foi o que seduziu o artista Valderes Medina, por 40 anos. E vim mostrar para os alunos um trabalho que eu fiz, que eu digo que é meu fazer criador durante 40 anos, que é o batik. Também é muito bom, porque eu acredito que todo professor de artes é fundamental que ele tenha esse fazer criativo. A artista e ex-professora da UPF contou a sua história aos alunos dos cursos de artes visuais e design de moda e mostrou satisfação em voltar à universidade para compartilhar a sua experiência. Realmente, a universidade faz parte da minha vida. Eu comecei na UPF como aluna em 68 e me aposentei na UPF como professora em 2008. Uma vez por semestre, um ex-professor do curso é convidado para expor suas obras e conversar com os alunos. A visita cria um espaço com troca de ideias, tanto sobre técnicas quanto sobre vivências artísticas. São professores que acumularam um conhecimento durante 30, 40 anos das suas vidas, né? E que agora têm essa oportunidade maravilhosa para nós da FAC, e eu acredito que seja também para eles maravilhosa, de poder voltar e trocar essa experiência com os alunos que estão ainda, né, na graduação ou mesmo na especialização. Trocar essa experiência é um momento muito importante. A exposição Preferidos, que apresenta obras feitas durante toda a vida de Valderes Medina, pode ser visitada até segunda-feira na recepção da reitoria aqui da UPF. Essas foram as informações de hoje. A gente volta amanhã, sempre ao vivo, ao 12h30. Você pode rever esse programa ainda hoje em outros 2 horários, às 7h30 da noite e às 10h30 da noite. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.